E hoje eu tô empolgada pro vídeo porque é sobre o meu assunto preferido, educação. Para quem não viu, ontem o Google resolveu fazer uma homenagem ao centenário de Paulo Freire. Gerou um bafafá na internet. Claro, quando vi aquilo, não pude perder a minha oportunidade de infernizar o dia inteiro fazendo posts que deixam esquerdistas chorando em posição fetal embaixo da cama. Fiz vários posts e teve alguns comentários interessantes. E eles, o comentário de Joel Pinheiro, que responderei neste vídeo, falarei verdades e provarei o meu ponto de vista de por que Paulo Freire tem sim muita culpa nesse desastre educacional que acontece no Brasil. Então, meu amigo, se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, ver se ela continua ativa aqui no canal. Se não for inscrito, inscreve e dá essa moralzinha para mim. E para ficar assim bem embasado, um conteúdo de qualidade, eu vou ficar bem embasado, me embasar ficou esquisito, né? 2 livros: Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, as principais obras aí de Paulo Freire, que vocês vão ver algumas citações que eu ainda não tinha falado para vocês trazer no vídeo. Bem feita a introdução, vamos para a pauta, que o assunto de hoje é muito importante e muito legal também. E aí está a tal homenagem que gerou toda a discussão na internet. E só uma observaçãozinha: na Páscoa não teve homenagem do Google. De repente, a ressurreição de Cristo é menos importante do que Paulo Freire, pelo menos na cabecinha deles. Um desses posts foi compartilhado, inclusive, pelo Roger. 2 verdades que nunca te contaram sobre Paulo Freire. Nunca foi professor. O único diploma que Paulo Freire tinha era de bacharel em Direito. Sinceramente, eu entendo que é muito mais importante o conteúdo, mas a turminha da lacração não fica sempre enchendo o saco, que o professor Olavo de Carvalho não tem diploma, que não sei quem não é formado em não sei o que não pode falar. Pois então, se for por este critério, Paulo Freire também não tem o diploma de pedagogia e não poderia falar de educação. Então, vocês têm que decidir se o diploma é importante ou se não é importante. Bom, caso vocês não saibam, eu tenho diploma de especialista na área de educação, então eu posso falar porque estou no meu local de fala, como eles dizem. Ele nunca alfabetizou uma criança. Nunca alfabetizou criança, ele só trabalhou com adultos. Eu coloquei aqui: sua experiência em alfabetização foi com adultos no acampamento do MST. A primeira experiência não, foi lá em Angicos, que ele pegou alguns trabalhadores e plagiou um método de um missionário que, né, usou para alfabetizar adultos. Paulo Freire nunca trabalhou com crianças. Qualquer pessoa da área da pedagogia sabe que tem diferença, sim, ensinar adultos e crianças. Mas ele é o pedagogo oficial preferido do MST. Tem várias postagens, o MST ontem estava comemorando. Inclusive, nas suas obras, Paulo Freire fala sobre os trabalhadores rurais e toda a opressão, todo aquele discurso marxista que nós já conhecemos. E aí eu fiz esse post aqui: Brasil lidera índice de violência contra professores. O que podemos fazer? Viva Paulo Freire! Porque Paulo Freire tem a ver com isso. Aí começaram a surgir comentários. Tem um comentário aqui de uma, eu acho que é a minha seguidora no Twitter, e o comentário que irei responder do Joel Pinheiro. Ela diz o seguinte: posso estar enganada, mas isso não tem nada a ver com a metodologia do Paulo Freire. Ou tem? Bom, em primeiro lugar, Paulo Freire nem tem metodologia. Nos livros dele vocês não vão encontrar assim: para alfabetizar uma criança, faça esse passo, siga assim, assim, assim. Não. Tem uma ideologia revolucionária. É como se fosse o livro de Marx numa linguagem pedagógica. É mais ou menos isso que tem nas obras do Freire. Não tem nenhum método. Não tem método. Aliás, a falta de método já faz parte dessa baderna educacional que a gente vive no Brasil. Na minha humilde concepção, isso tem a ver com a falta de limite em casa, a falta de preparo dos professores, bem como a falta de retaguarda de apoio da Secretaria da Educação e da Polícia Militar. Obviamente, este é um problema complexo, mas sim, acredito, pelo que vou expor para vocês no vídeo, que Paulo Freire tem a maior parcela de culpa
a maior influência nesse caos que a gente vive. E aí vem Joel Pinheiro, que nunca leu uma obra de Paulo Freire. Eu acho que ele nunca leu uma obra de Paulo Freire. Se ele tiver lido, eu até volto aqui, a gente debate sobre o assunto, debate sobre os trechos que ele selecionar. Não tem problema nenhum, eu faço a correção. Mas eu acho que ele nunca leu. Tá falando sem saber sobre o que tá falando. Independentemente de sua opinião sobre a obra de Freire, de onde tiraram que ele é o responsável pelos maus resultados da educação brasileira? De lá do livro que tu não leu, Joel. É de lá, eu vou mostrar os trechos aqui para vocês. Começando pela Pedagogia do Oprimido, todos eles estão com a página. Vocês não precisam acreditar em mim. As obras do Paulo Freire já são domínio público. Vocês conseguem baixar ela em PDF gratuitamente aqui na internet para checar se o que eu estou dizendo aqui é verdade ou não. Se eu inventei esses trechos, né? Vai que eu tô louco, inventei trechos. Confiram aí. Quanto mais se lhes impõe a passividade, tanto mais ingenuamente, em lugar de transformar, tendem a adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada dos depósitos recebidos. Para quem não sabe, Paulo Freire denominou aquele sistema de educação onde o professor chega na sala de aula, é a autoridade da sala de aula, que tem conhecimento muito maior que o dos alunos e que está lá para transferir o seu conhecimento, transmitir o seu conhecimento para o aluno, é criticado por Paulo Freire. Ele coloca o nome disso de educação bancária. Então aqui ele está fazendo uma crítica a esse tipo de ensino que nós não vemos mais nas escolas brasileiras há muito tempo. Por que será, né? Na medida em que esta visão bancária anula o poder criador dos educandos ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua criticidade, satisfaz os interesses dos opressores. São os professores que estão oprimindo os alunos com o seu conhecimento. Para estes, o fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua transformação. Mas como é que uma criança vai criticar o mundo se ela não conhece o mundo? Primeiro, ela tem que fazer o seu papel de aluno, entender que o professor é autoridade, tem que obedecer o professor, aprender o que o professor está ensinando, para depois que ela tiver ali um arcabouço de conhecimentos, ela poder fazer algum tipo de crítica. E criticar sem conhecer, aí vai ser igual o Joel Pinheiro, querendo perguntar por que Paulo Freire tem a ver com o que está acontecendo na educação, sendo que ele não conhece o que diz Paulo Freire. Outra citação aqui da Pedagogia da Autonomia. Uma das questões centrais que temos de lidar é a promoção de posturas rebeldes em posturas revolucionárias, que nos engajam no processo radical da transformação do mundo. Então, na cabeça de Paulo Freire, o papel da educação não é transmitir conhecimento, informação, não. É modificar o mundo. A rebeldia é ponto de partida indispensável, é deflagração da justa ira, mas não é suficiente. A rebeldia, enquanto denúncia, precisa se alongar até uma posição mais radical e crítica, a revolucionária. A gente sabe o que acontece nos países revolucionários, né? É meio violento o que acontece por lá. Fundamentalmente anunciadora. A mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de superação no fundo nossos. Paulo Freire escreve de uma ruim, eu acho péssima a escrita dele, ele usa essas palavras rebuscadas, mas aqui o que ele está dizendo é que a gente deve incentivar a revolta, né, da classe dominada, dos alunos que tem que ficar aprendendo coisas na escola. Não, eles têm que levar o conhecimento, levarem os conhecimentos deles para a escola. O negócio do professor ensinando está ultrapassado. A gente tem que transformar o mundo. As palavras, livre adaptação, é isso que ele disse aqui. Aqui eu vou pegar o quadro prático para ligar a teoria na prática e ficar mais fácil até para o pessoal que não é da pedagogia entender. Aqui, matéria do G1, professor agredido a socos por aluno de 14 anos relata medo, não quero mais dar aula. Adiante nessa matéria, tem a seguinte informação. Outro caso de agressão em Lins foi registrado na Escola Estadual Fernando Costa, no centro de Lins. De acordo com o boletim de ocorrência, um professor de 41 anos e um cuidador, que provavelmente era um estagiário, coitado, de 23 anos, foram agredidos e ameaçados por um aluno de 12 anos. E ai do professor que levante a voz ou ouse fazer qualquer tipo de sanção, não deixar o aluno entrar na sala de aula, expulsar o aluno da sala de aula. Bom, quando expulsa o aluno da sala de aula, começa a confusão. Olha só, o aluno estaria exaltado na sala porque não tinha caneta. Ele ter caneta, tava brabo o rapaz, o menino.
Então, o professor teria dado uma caneta para o menor, que jogou o objeto no chão. Ainda segundo o registro policial, o educador pediu para que o estudante saísse da sala de aula no momento em que começou a confusão. Outro caso aqui de professora que é agredida por um aluno de 15 anos após expulsá-lo da sala. Se na ideologia de Paulo Freire, professores são ensinados de que eles não devem oprimir o aluno e de que todos são iguais na sala de aula, que o professor ensina, o professor aprende, o aluno ensina, quem é a autoridade na sala de aula? A quem os alunos têm que obedecer? Se o professor está no mesmo nível dos alunos, é a mesma coisa ele brigar com um coleguinha ou brigar com o professor. Uma constatação óbvia. É claro que ele não diz isso no livro dele, mas a consequência daquela ideologia que tem lá no livro dele, de questionar a autoridade do professor, desse negócio de sentar todo mundo em círculo, o pessoal da pedagogia curte um círculo, né? Sentar todo em círculo, aqui nós somos iguais, acaba nisso daqui. Não tem uma figura de autoridade e a coisa extrapola. Outra frase aqui de Paulo Freire, porque não é só revolta com os professores, mas com os pais também. A liberdade amadurece no confronto com outras liberdades. Na defesa de seus direitos em face à autoridade dos pais. Confere aí, vê se eu estou mentindo para você. A página Pedagogia da Autonomia, página 103, 104. Do professor e do Estado. É preferível para mim reforçar o direito que tem a liberdade de decidir, mesmo correndo o risco de não acertar, a seguir a decisão dos pais. Tá ouvindo com o pai se metendo na vida do filho, professor querendo transmitir isso daí. Segundo Paulo Freire, não é muito bom para a transformação social. Afinal de contas, os professores não estão mais lá para instruir. São agentes de transformação social. Quem é da pedagogia que está vendo esse vídeo sabe porque eu ouvi isso toda hora na faculdade. E aí surgem os comentários, no estilo deturparam Freire. Lendo as respostas e vendo que as pessoas acham que o Paulo Freire é responsável pelo nível ruim da educação no Brasil, isso seria a prova que ele não é bom. Só a construção da frase já mostra que realmente a educação está ruim, né? O que mostra que as pessoas não têm ideia de fato do que Paulo Freire propõe. Tenho sim. E os livros dele. Então vem aqui, me refuta e diz o que eu estou interpretando errado e por que isso aqui que eu estou dizendo baseado nos livros dele, com citações dos livros dele, por que eu estou errada aqui nas minhas conclusões. Agora não vem me mandar estudar porque geralmente quem me manda estudar nunca leu o livro do Paulo Freire. O que mostra que as pessoas não têm ideia do que de fato Paulo Freire propõe, muito menos qual é o problema da educação no Brasil. Outro comentário. O modelo de Paulo Freire não é o mais empregado no Brasil? Alguém me corrija se eu estiver errado. Logo, pode não ser o único culpado, mas é um dos. Bom, a situação é complexa, mas aqui você não passa por nenhuma faculdade de licenciatura no país sem ter Paulo Freire nas suas indicações de leitura. Eu duvido ter uma faculdade de pedagogia, de licenciatura no Brasil que não peça para os alunos lerem Paulo Freire. Se eles não leem, muitas vezes eles acabam reproduzindo as ideias de Paulo Freire sem saber que saíram da cabeça de Paulo Freire. Outra postagem que o Paim trouxe que eu achei bem interessante, né, sobre o patrono da educação, ele traz esse print aqui. A educação no Brasil é uma maravilha, né? E aí o outro responde, o que Paulo Freire tem a ver com isso? Estude. Vai estudar, né? Lança a carta mágica do vai estudar. Porque não tem como negar que a educação no Brasil é péssima. Já trouxe aqui várias vezes para vocês. Sempre os últimos lugares no ranking. Cada exame PISA é um fiasco maior. Mas assim, pessoal, eu falo, eu provo. Todo concurso na área da educação tem, pelo menos, ou a pedagogia do oprimido, ou a pedagogia da autonomia, ou os dois. Ou pelo menos um livro de Paulo Freire, Emília Ferreiro, Vygotsky, Piaget, esse pessoal construtivista. Paulo Freire é só ali a figura central, né? É o mais amado, idolatrado, salve, salve Paulo Freire. Mas a Emília Ferreiro também. Emília Ferreiro é outra revolucionária que está sempre presente aí nas faculdades de pedagogia. E aqui eu trouxe algumas emendas para mostrar para vocês. Peguei só alguns exemplos, mas procurem na faculdade de vocês as emendas da disciplina de educação e ver se não tem ali, ó. Pedagogia do oprimido e pedagogia da esperança. Essa aqui é da UERJ.
essa outra aqui, da Universidade Federal de Goiás, tem uma disciplina inteira só sobre Paulo Freire e a educação. Programa de pós-graduação, disciplina de 6 créditos, Paulo Freire e a educação no Brasil. Ali, inclusive, ó, Hegel e Marx, encontros na obra de Freire. Então, pelo menos quem leu sabe que Paulo Freire tem essa mentalidade bem revolucionária e é isso que tem nos livros dele. Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, ali Paulo Freire e as suas pedagogias ali para o pessoal do direito, Então, por favor, né? E aí saiu essa matéria aqui no Globo. Eduardo Bolsonaro critica Google por homenagem feita a Paulo Freire. Não estranhe se o próximo for Lula. Para quem não sabe, Paulo Freire já foi secretário de Educação na administração da Erundina do PT em São Paulo. Ele era secretário de Educação. Olha só que bonitinho aí. Paulo Freire com o Lula, gente. Vocês não sabiam? Paulo Freire era PT na veia, curtiam MST, esses negócios revolucionários. Enganaram vocês o tempo todo. O cara era um baita de um esquerdista. Inclusive, fica aqui a homenagem do Google na próxima. Fazer a homenagem pro Lula. Já vou deixar o layout para vocês terem trabalho. Saiu esse outro artigo aqui também no Estadão. Paulo Freire não era comunista. É só impressão. Ah, tá bom, vou provar. Então, qual é a argumentação? Tem muita desinformação na crítica. Por exemplo, ele nunca foi comunista. Era, sim, uma pessoa de esquerda. Estava do lado dos mais pobres. Não sei o que uma coisa tem a ver com a outra. É que eles dizem que protegem os mais pobres. Mas sabe que a realidade não é essa, né? Protegem ao bolso deles. Mas não se alinhava a nenhum governo autoritário. Será? Vamos ver. Foi crítico com os comunistas. Foi mesmo? Será? Mas há aqueles que não querem saber, criticam porque foi secretário do PT. E é sempre aquela história, né? A gente mostra, o cara foi secretário do PT, o cara era comunista, esquerdista, não, mas só porque ele foi secretário do PT não quer dizer. Então tá. Então vamos mais aqui, frases dos livros de Paulo Freire que ninguém leu pra estar falando essas bosta. Ou então foram educados na ideologia marxista do Paulo Freire e não conseguem entender o que ele escreveu. Tem essa hipótese também. Não há história sem homens como não há uma história para os homens. É horrível a escrita, falei, né? Mas uma história de homens que, feita por eles, também os faz, como disse o Borges. Há 1 século e meio, Marx e Engels gritavam em favor da união das classes trabalhadoras do mundo contra a sua espoliação, mais-valia, todas essas coisas aí. Agora, necessário e urgente se faz a união e a rebelião das gentes contra a ameaça que nos atinge, a da negação de nós mesmos como seres humanos submetidos à pereza da ética de mercado. 2 citaçõezinhas de Marx, hein? Tem mais. Inclusive tem nas referências bibliográficas também. Mas não é só Marx. Olha aqui. O relato já citado que faz Guevara, ele mesmo, o Che, e por que isso está num livro de pedagogia, tá aí a página Pedagogia do Oprimido, eu também não sei, porque para mim aquilo ali é um manual da revolução em linguagem pedagógica, mas não tem nenhuma pedagogia, mas enfim. Da luta de Sierra Maestra, relato em que a humildade é uma nota constante, se comprovam essas possibilidades. Não apenas em deserções da luta, mas na traição mesmo à causa. E aí o que o Guevara fazia? Colocava todo mundo no paredão, né? Porque esse negócio de ficar traindo a revolução não é muito bom botar no paredão. Só que na época do Paulo Freire, todo mundo já sabia o que tinha acontecido lá em Cuba. E ele parou no Che Guevara e no Karl Marx? Não, temos aqui Fidel Castro. A liderança de Fidel Castro e de seus companheiros na época, chamados de aventureiros irresponsáveis, entre aspas, porque na cabeça de Paulo Freire o que eles fizeram em Cuba é maravilhoso. Por muita gente, liderança eminentemente dialógica, eles são muito dialógicos, né? Se identificou com as massas submetidas a uma brutal violência. A da ditadura do Batista. A do Fidel não, que o Fidel era bonzinho. E assim, engraçado que nesses livros aqui, ó, pessoal, se a gente pegar e ler na última página, acaba a última página, não, acabou o livro, não tem as referências bibliográficas, não tem. Mas baixem os livros, aconselho que baixem aí, que vocês vão ver que ele também cita Mao Tse Tung,
os livros, tem o Fidel Castro, Che Guevara, Karl Marx, era amigo do PT, assumiu a secretaria do PT. O que mais que a pessoa precisa para ser comunista? Elogiou a revolução cultural lá no país do seu Mao Tse Tung. Isso não é ser comunista? Deturparam o Paulo Freire também? É sempre a mesma conversinha, né? Mas enfim, tá aí os motivos. É isso aí. O Paulo Freire domina o cenário das faculdades, só que talvez as pessoas não leiam, mas deveriam ler. É norteado pelo socioconstrutivismo, essa ideia de que o professor é igual ao aluno, que não existe saber mais nem saber menos, que os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, tudo isso está nas obras dele, quem leu sabe do que eu estou falando, e é isso que estragou. O que acontece no Brasil não é algo que deu errado, foi programado, calculadamente programado para dar esse emburrecimento das pessoas, para que eles achem que o comunismo é bonitinho, que tem o opressor e o oprimido e que o mundo é uma luta de classes. E na sala de aula a luta de classes é entre os opressores professores e os oprimidos alunos. Então, querido professor, presta atenção. O Paulo Freire destruiu a sua autoridade na sala de aula. Se hoje os alunos te tratam como lixo, é porque o professor não tem mais autoridade, ele não pode nem barrar um aluno que entrou atrasado na sala de aula, tem que refazer prova várias e várias vezes, porque é essa pedagogia do trazer o conhecimento de casa, de dar várias chances para o aluno, ele critica também o sistema de avaliação. Só ler os livros e conseguir entender o que está escrito lá. Acho que provei o meu ponto de vista aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou respondendo. Compartilha bastante se quer ver aquele defensor do Paulo Freire morrendo de raiva. Quem sabe a gente salva uma alma, né? Quem sabe ele vai atrás das citações e vai ser, pô, ela não tá mentindo, isso tá escrito no livro do Paulo Freire mesmo, como é que eu não tinha visto isso? E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!